Concurso do CNU nível médio, como ser aprovado, é isso que você vai aprender nesse vídeo. Fala estudante, que é o professor Alessandro Marques, o mestre da aprovação. Já foi aprovado em 11 concursos públicos e já tenho centenas de alunos aprovados. E eu quero que você também consiga esse resultado, porque eu sei o quanto que um concurso pode transformar uma vida. E o vídeo de hoje é focado para você que quer transformar a sua vida conquistando uma dessas vagas do concurso do CNU. Eu sempre digo que esse é um concurso de entrada no serviço público e agora você tem uma baita de uma oportunidade. Só que, qual é o problema? A maioria de vocês está completamente perdido, sem saber como estudar para essa prova, mas os seus problemas acabaram, porque nesse vídeo eu vou te entregar gratuitamente, como é a missão desse canal, a estratégia completa de estudo para você ser aprovado e conquistar uma dessas vagas no concurso do CNU. Mas antes da gente começar, lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar e, é claro, se inscrever nesse canal, porque ter esse feedback de vocês é muito importante. Então, bora para o nosso vídeo de hoje. E aí, preparado? Já começa o seguinte, papel e caneta em mãos para você poder anotar tudo. Eu vou te passar aqui muitas informações, então eu quero que você assista esse vídeo com calma. Eu estou fazendo esse vídeo com calma, não vou ter pressa de fazer, sabe, um videozinho rápido, porque esse não é um vídeo de dicas. Esse é um vídeo com uma estratégia completa. Eu vou te mostrar tudo o que você deve fazer daqui até a prova do CNU. Vai estar tudo pronto, é só você seguir. Isso é ter uma estratégia, é o passo a passo. O que eu vou te mostrar vai fazer com que você consiga montar o teu planejamento de uma forma muito tranquila, adaptando a carga horária que você tem de estudo. Inclusive, essa é uma das coisas que eu vou falar, porque você que está aí pensando agora, nossa, eu queria, né? Mas eu estou começando agora, nossa, eu queria, mas eu tenho poucas horas para estudar. Calma, assista esse vídeo e depois você vai organizar todo o seu planejamento e eu tenho certeza, se você seguir tudo isso, depois da prova, você vai voltar aqui no canal e falar assim, professor, caramba, deu certo, é isso que eu quero que aconteça com você. Preparado? Então, pausa bem rápida nesse vídeo para fazer um convite muito especial para você. Eu sei que a prova do CNU já está aí, o tempo é pouco, tem muitas matérias para serem estudadas, você está aí desesperado, mas calma. Além da estratégia, você precisa de um método e é o que eu vou te ensinar na jornada Dessa Vez Eu Passo. É evento online gratuito, onde eu vou te ensinar como conquistar mais rápida essa aprovação. Então, clica no link na descrição desse vídeo e faça sua inscrição agora. Então vamos começar aqui analisando o anexo 1, que é o quadro com os órgãos aqui, os cargos, especialidades e vagas. Aqui o que você tem que prestar atenção é aqui no concurso do mapa, né? A parte do técnico aqui exige uma especialidade, beleza? Isso aqui é importante você ficar atento. Os demais você não precisa. Aqui na FUNAI, né, e também no IBGE você não precisa. Uma dúvida, né, que é uma questão que as pessoas me perguntam, mas professor, qual que eu devo escolher aqui, definir prioridade? Então, não tem uma regra. Você tem que analisar, né? Não é um concurso que tem um salário excelente, então você tem que analisar se é possível você realmente, né? Você mora na região norte, será que vale a pena você sair daí? Então, pessoal, assim, escolhe aquilo que é melhor para você. Essa parte aqui não tem mágica, beleza? Agora vamos para onde a mágica acontece, que é isso aqui. Essa tabela 1 é a primeira coisa que a gente vai analisar. É essa parte que fala do cargo especialidade. A gente tem aqui, né, duas tabelas, a tabela 1 e a tabela 2, mas o que muda? Porque tem um que vai exigir aqui essa parte dos títulos, ok? E o outro não. Então você tem que analisar, né, o que você vai fazer. Mas essa parte de títulos não influencia no teu estudo. O que influencia no teu estudo é a nossa parte aqui das provas objetivas e da prova de redação. Por isso que eu sempre vou me referir somente a uma dessas tabelas, tá? O que eu fizer os cálculos aqui, eu sei que tem uma diferença de peso, porque nessa primeira prova, né, o título tem peso 0,1, então para que isso aconteça tem que diminuir o peso aqui da prova objetiva, e na 02 aqui a prova objetiva tem peso 0,8 e a redação 0,2, que é o que se mantém aqui também, prova aqui da tabela 1, beleza? Mas isso aqui não muda a estratégia que eu vou te passar. O que você precisa entender, né, é todas as informações que eu vou te passar aqui, essa análise completa que a gente vai fazer. Vamos lá. Então a prova será constituída de provas objetivas, concurso realizado, né, pela Sesgran Rio, 60 questões, múltiplas escolhas, não tem uma errada no uma certa, então aqui você pode chutar. A gente tem aqui a nota, que é a forma de cálculo, né, onde você pega o número 100,
vezes, fazer esse cálculo aqui, porque tem gente que às vezes não prestou atenção, ó, 100, vai multiplicar o número 100 vezes o número de acertos. Para ficar mais fácil, né, você gabaritou a prova, você acertou o 100. Então, você teve aqui, né, tudo isso aqui dividido por 60, então 100 vezes 60, 600, dividido por 60, sua nota final vai ser 100, beleza? Então, tendo essa nota, perdão, não é a nota final, né? Aqui é a nota máxima, porque a nota final é o que a gente chama de nota ponderada, que é onde você vai multiplicar isso aqui por 0,7, que no caso daria 70, né? 70 é exatamente a nota máxima que você pode ter. A nota mínima, o que é esse 21? Porque a nota mínima é 30%. Então, se você multiplicar isso aqui por 0,3, vai dar exatamente 31. A nota mínima, como a gente vai ver aqui, deixa eu passar aqui o slide, você vê aqui que entra nos critérios de eliminação. Será eliminado do concurso quem tiver aproveitamento inferior a 30% nas provas objetivas, né? Ou nota 0 na redação. Okay? Para o cálculo da nota de corte ponderada nas provas objetivas, deve-se multiplicar a nota máxima ponderada pelo percentual aqui de 30%. Foi o que eu acabei de fazer. Okay? Então, isso aqui significa a nota mínima, para você não ser eliminado. Agora, não ser eliminado é não tirar menos que 21 e ou zerar na redação. Mas, pessoal, tirar uma nota mínima nesse concurso não serve para nada. Estudante de alto desempenho sempre foca em tirar a nota máxima, e essa estratégia que eu vou te passar é para você conseguir a nota máxima, porque eu quero que você seja aprovado. Não adianta, eu fiz a nota mínima, eu fiz 22, nunca vai ser chamado, não se iluda com relação a isso. Outro ponto importante, a gente tem que considerar aqui a redação. A redação, ela elimina e te classifica. Tá? Isso aqui é muito importante, porque a redação ela é um diferencial. E aqui a gente tem 20 pontinhos da redação. Então, cara, é muito diferente um estudante que tira 10 na redação para um estudante que tira, por exemplo, 18, 19, 20 na redação. Isso aqui faz total diferença. Em muitas das minhas aprovações, eu conseguia subir 500 posições, teve um concurso, só porque eu tirei quase a nota máxima da redação. Eu tirei, né, numa redação, não valia 100, mas se valesse 100, eu tinha tirado naquela redação 99, só para você ter uma noção. Quase tirei, né, nota 100, nota 10 ali na redação. Então, isso faz total diferença e na nossa estratégia, a gente vai dar um foco aqui também para a redação, porque isso aqui é importante e, inclusive, eu vou te explicar o que vai ser cobrado na redação, o que você tem que estudar. Agora, vamos lá. Prova de títulos, eu falei aqui que eu não vou analisar. Vamos analisar a outra parte aqui da prova. As provas objetivas, aqui embaixo, de caráter eliminatório e classificatório, será constituída de 60 questões. E aqui eles já trouxeram a divisão. Português, 15 questões. Direito, 15 questões. Isso aqui não é uma matéria, eu vou explicar para vocês como dividir. Matemática, 15 questões. E realidade brasileira, 15 questões, ou seja, é basicamente a última prova do IBGE. E aqui eu tenho que fazer um adendo muito importante, claro, que para você que assistiu, que acompanha o canal e assistiu o vídeo que eu fiz falando sobre o concurso do CNU, qual foi a orientação que eu te passei para quem estudava para o IBGE? Continue estudando de acordo com o último edital. E a parte específica aqui, né? Pronto, quem já estava estudando para o IBGE está super tranquilo com relação a essa prova. Então, vamos lá. Por isso que é importante você acompanhar o canal. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui para você ser notificado. Beleza? E não perder nenhum vídeo. Analisamos essa parte aqui, vamos avançar um pouquinho. A gente tem aqui, ó, outra coisa, por critério de desempate, olha isso aqui. Tudo isso aqui eu estou fazendo uma análise para você entender como é que vai ser feita a estratégia. No critério de desempate, em concursos como esse, acontece muitos empates, né? O que acontece? Número 1 aqui do desempate, claro, é ser idade igual ou superior a 60 anos, beleza? Isso aqui você não controla, você tem ou você não tem. Agora, o que você controla? Essa parte aqui, ó. Nota na língua portuguesa é o que vai ser o primeiro critério de desempate, quem tiver nota maior em língua portuguesa. O segundo, nota maior em realidade brasileira. E o terceiro, nota maior em matemática. Então, você vê que português aqui é a matéria que tem uma prioridade muito importante nesse concurso, muito importante. A gente vai levar isso aqui em consideração na hora de fazer a prova. A prova de redação, já vou falar sobre ela, e aí depois a gente passa para montar a estratégia, organizando a planilha, a sua planilha de estudos vai ser montada nesse vídeo, te prepara. E ainda tem uma surpresa aqui para você. Então, a prova de redação de caráter eliminatório e classificatório valerá 100 pontinhos, né? Lembrando que ela vale 100 pontos, mas depois tem todo aquele cálculo. 100 vezes, né, 0,1 no caso aqui para a prova 1, ela vale 10 e ela vale 20 aqui na outra.
Lembra disso. Mas para efeito de cálculo, né, é importante a gente só saber isso aqui. Então vamos lá, ela vale 100 pontos, será atribuída a nota 0, o que é importante você entender? Essa parte aqui, ó. Fugir ao tipo do texto em prosa, dissertativo, argumentativo. Pessoal, você tem que prestar muito atenção nisso aqui. É um texto em prosa. Prosa, dissertativo, só colocar aqui, né? Argumentativo. Isso aqui é um tipo específico, muito específico de redação, né? Um tipo de texto dissertativo. E aí você precisa entender como exatamente fazer esse texto. Muita gente, às vezes, já está treinando aí, já está treinado, na verdade, já sabe, professor, eu já sei fazer uma redação. Tá, mas você sabe fazer uma redação em prosa, com uma dissertação argumentativa? Quantidade de linhas, professores não falaram. Não, avaliação da redação, cujo número de linhas esperado será explicado, né, no seu enunciado, ou seja, no enunciado no dia da prova, será avaliado conforme os critérios a seguir. Aí que ele fala dos critérios, eu não vou entrar nisso, mas o que eu quero que você entenda é isso aqui. E praticamente, né, como é um texto em prosa dissertativa, esse é aquele padrãozinho de 30 linhas, que também é o que costuma, né, ser cobrado aí nas provas da Sesgran Rio. Mas o mais importante é você aprender a fazer uma redação em prosa dissertativa argumentativa, ok? Show? Fechado isso, agora a gente vai passar para a nossa estratégia. Essas informações que nós temos aqui, né? Nessa parte aqui da prova objetiva, todas as questões têm o mesmo peso, as matérias, então essa parte aqui não influencia na nossa estratégia. Para você montar o teu planejamento, e agora a gente vai vir aqui para a nossa planilha de estudos de alto desempenho, e saiba o seguinte: olha, essa planilha eu disponibilizo gratuitamente para você aqui no canal. Então basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e baixar a planilha gratuitamente para você montar o teu planejamento. A planilha vai em branco, aí é só você colocar as informações que eu estou colocando aqui para você, beleza? Feito isso, aqui você vai ver o seguinte: nós vamos primeiramente listar as matérias. Então nós temos as matérias aqui, ó: português, constitucional, administrativo, matemática, realidade brasileira e redação. Redação é uma matéria, são 6 matérias aqui para você poder estudar. Então, deixa eu só complementar aqui com a sigla da redação, e é isso que vai cair na tua prova. Agora vamos fazer uma análise do edital, da parte que fala aqui dos conteúdos programáticos. Essa parte aqui é importante para você entender. Então vamos lá, língua portuguesa, matéria cobrada, basicamente, né, é o padrão do língua portuguesa da Sesgran Rio. Depois eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Agora, isso aqui que é importante, noções de direito, pessoal, a maioria dos cursos sempre coloca isso aqui como uma matéria, e você não vai colocar no teu planejamento, como eu já mostrei na planilha, como uma matéria. Esquece isso aqui. Você tem uma matéria que chama-se Direito Constitucional, tá? Que é essa parte que eu coloquei aqui de verde, que é o que ele colocou aqui como tópicos 1 e 2. Essa parte aqui você vai chamar de Direito Constitucional, você vai estudar isso aqui junto, né? E a segunda parte, que é o tópico 3 aqui, que é o maior, são 8 subtópicos aqui, né? Que é essa parte do Direito Administrativo. Então, no seu estudo, não vai existir noções de direito, esquece isso aqui, tá? Vai existir Direito Constitucional e Direito Administrativo. São 2 matérias para você estudar. Então a gente tem língua portuguesa, constitucional, administrativo, matemática. A matemática é muito importante analisar, porque às vezes eles, né, colocam matemática e raciocínio lógico, que é matemática pura mesmo. Ah, mas tem um pouquinho de estatística, cara, mas isso aqui é básico, tá? Não precisa separar. Matemática é uma única matéria. E realidade brasileira, que também entra como uma matéria, beleza? Então você tem aqui essa divisão de matérias, que é muito importante. Então vamos voltar aqui para a nossa planilha. Você já entendeu por que eu fiz essa divisão, e a gente coloca a redação como uma matéria, porque você vai ter que estudar a redação. Você precisa de horas realmente para estudar a redação, e eu vou te informar aqui, vou te orientar até quando você vai estudar isso. Mas antes, eu quero fazer um cálculo aqui. Eu fiz um cálculo para você, porque muitas vezes você está aí querendo passar nesse concurso do CNU, mas você está aí chorando, falando assim: mas professor, eu tenho poucas horas para estudar, né? Caramba, não sei se vai dar tempo. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Será que dá tempo de passar? Aqui no Alto Desempenho, a gente não trabalha com assim: eu acho que... Não. Aqui é sempre assim, dado. A gente sempre trabalha com dados, informações, com critérios objetivos para dizer se dá tempo de passar ou não. Olha esse cálculo que eu fiz aqui para você entender, né? Esse vídeo que eu estou gravando aqui no dia 12/1, a prova vai ser dia 5 de maio, então a gente tem 114 dias até a prova, ou seja, 16 semanas até a prova.
16 semanas, a gente tem aí 4 meses até a prova. Agora, será que dá tempo de passar ou não? Se você tiver uma carga horária mínima de 20 horas na semana, pessoal, 20 horas na semana, para quem estuda para concurso público, você tem que conquistar isso aqui. Você tem que ter essa carga horária. Te vira. Agora é pós-edital, é prova. Não dá para você ficar reclamando e chorando. Ou você consegue uma carga horária mínima de 20 horas ou esquece. Entendeu? Aqui eu tenho que ser muito sincero com você. Muito sincero. Mas que não é difícil. Se o seu horário durante a semana é muito apertado, você consegue fazer aqui 2 horas de segunda a sexta, você faz 10 horas. Aí você coloca mais 5 no sábado, mais 5 no domingo. Essa parte aqui você tem que realmente se virar. Não tem mágica. Se não tiver bunda cadeira, não tem como ser aprovado. Mas para você que consegue isso, olha que sensacional. No mínimo, se você tiver pelo menos 20 horas na semana para poder estudar, você tem até a prova 320 horas para poder estudar. Professor, eu não sei, mas será que 320 horas é suficiente? Pessoal, para um edital desse tamanho, eu te afirmo aqui com total tranquilidade, dá para você fechar esse edital com 320 horas de estudo, ok? Dá para fazer isso sim, ok? Agora, entra a parte da estratégia que eu vou te passar, que é o como você vai fazer isso. Imagina se você tem 30 horas na semana, vamos colocar aqui, ó, se você tiver 30 horas na semana, você vai ter até a data da prova 480 horas. 480 horas, praticamente você fecha esse edital 2 vezes, porque esse edital ele vai exigir de você ali aproximadamente umas 200 horas de estudo. É isso que você precisa. Então, para você que tem 320 horas, você consegue estudar ele 1 vez e meia. Para você que tem 480, você consegue estudar 2 vezes ele. Ah, professor, então a pessoa que tem ali, né, 480, a pessoa que tem 600, 800 horas, ela vai ter muito mais chance que eu. Se você analisar só esse critério, sim. Mas entenda que a maioria não vai assistir esse vídeo, não vai ter a estratégia que você vai ter a partir de agora, e é isso que vai ser o seu diferencial. No método de alto desempenho, tem um princípio que diz o seguinte: não foque na quantidade, foque na qualidade. E há outro ensinamento muito importante no método de alto desempenho, anota esse aí. O que faz uma pessoa ser um estudante de alto desempenho? Uma delas é seguir esse lema. O estudante de alto desempenho faz o seu melhor com aquilo que você tem. Se você tem 20 horas, capricha nas 20 horas, segue a estratégia que eu vou te passar. Se você tem 30, se você tem 40, foque no que você tem, beleza? Eu já acabei de provar. Com 20 horas você consegue chegar lá. E é claro, você tem que lembrar que concurso é um processo. Esse não pode ser o concurso único que você vai fazer na vida. Não existe isso. A gente estuda até passar. Então, a estratégia que eu vou te passar aqui serve tanto para quem está começando agora, quanto para quem já estuda para esse concurso. Às vezes já estudou 20%, 30%, 50%, não importa. Você vai seguir a estratégia conforme eu vou passando aqui. Combinado? E agora vamos passar para outra parte importantíssima aqui para montar a estratégia, que é isso aqui. Quantas horas eu preciso estudar até para você entender? Eu coloquei aqui uma estimativa, uma média da carga horária de horas que você precisa para fechar uma matéria teoria, tá ok? Estudando a teoria. Então você vai ter aqui, por exemplo, língua portuguesa, 40 horas. Pessoal, isso aqui é uma estimativa, tem curso que vai ter mais, tem curso que vai ter menos, mas é muito interessante você até utilizar essa estimativa que eu fiz aqui para saber se o seu curso está falando de mais ou está falando de menos, tá? Direito constitucional, em média 20 horas, isso aqui é o projeto de acordo com o tamanho do conteúdo que você tem que estudar. Por exemplo, direito constitucional, você tem praticamente 2 tópicos para estudar. Tópico 1, direitos e garantias, que é muita coisa, né? Direitos individuais e coletivos, na verdade, cobra tudo. E a segunda parte, que é a administração pública, que é bem pequena, tá? 20 horinhas é suficiente. Direito administrativo, você vai gastar umas 50 horas, é bem completa, praticamente todo direito administrativo, mas como é para nível médio, ele é muito mais objetivo. Matemática, tem caprichado, né? 40 horinhas aqui, e realidade brasileira, 40 horinhas. É importante você considerar que você vai precisar também umas 10 horas, pelo menos, para fazer um curso de redação, para você que nunca fez e não sabe o que é uma redação, né, em prosa dissertativa argumentativa, ok? Ou seja, o total são as 200 horas. São 200 horas que você precisa para fechar todo o conteúdo digital, zerar tudo. Essa parte de teoria, ou seja, ainda sobra tempo para você fazer revisão, ainda sobra tempo para você resolver questões, é tudo que a gente vai precisar para realmente conseguir estar preparado para essa prova, já que você vai ter aí pelo menos umas 300 horas para estudar até o dia dessa prova. Então, viu como que isso aqui é importante? Agora vamos entender outro ponto aqui. Português é a nossa matéria prioridade número 1. Essa matéria tem que estar no teu planejamento, beleza? É a matéria que vai ser critério de desempate, é a matéria que você tem que arrebentar.
arrebentar. Português da César Gran Rio é difícil? Não. Não é muito difícil, né? Eles cobram a parte de interpretação que é mais simples, principalmente para nível médio, mas como é uma prova de nível médio, é gramática. Vai puxar na gramática e escuta o que eu tô te falando aqui. Então, português é a nossa matéria número 1. Como é que você vai montar? Olha, eu vou te passar aqui, a partir disso, vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, para você entender tudo. Como é que você vai montar o teu planejamento? Eu vou utilizar uma referência aqui de uma pessoa que tem 4 horas para estudar aqui diariamente, beleza? Se você tem 4 horas para estudar, se você estudar todo dia, daqui até a prova, não quero moleza, é estudo todo dia. Estudo todo dia. Estudante quer passar, vai estudar todo dia. A não ser, óbvio, se você estudar 8 horas todo dia, você pode fazer de segunda a sábado, né? Você não precisa fazer de domingo, aí é desnecessário. O máximo, gente, é 40, 48 horas, é o máximo de estudo que alguém faz. Ninguém precisa mais do que isso. Acima disso vai ser prejudicial, não faça isso. Então a gente tem um mínimo de 20 e o máximo ali entre 40 e 48 horas. Então, para você que tem, né, não consegue fazer no máximo 40, você vai ter a rotina de estudo todo dia, tá? Eu quero que você dê o seu melhor. Você está disposto a dar o seu melhor? Então vamos lá. É isso que eu preciso de você, porque a estratégia eu já vou te entregar aqui. Vou colocar aqui e você vai adaptar com relação à carga horária que você tem. Então vamos começar aqui com a regra para quem já está estudando. Vou fazer primeiro aqui quem já está estudando, que é por onde a gente sempre começa a montar o teu planejamento. Primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte: você vai vir aqui na planilha, na aba de gerenciamento. Nessa aba de gerenciamento, você vai colocar aqui a matéria, por exemplo, português, e aqui em cada linha da planilha você vai colocar os tópicos. Então, por exemplo, português, compreensão e interpretação de texto, tópico 1, linha 1, né? Depois, organização textual, tananã, tananã, tópico 2. Você vai colocar tudo isso aqui, matéria por matéria. E aí, depois que você fizer isso, que é o que a gente chama de estruturar o teu edital ou fazer um edital esquematizado, você vai fazer isso aqui, você vai analisar quais são as matérias que você já estudou. E analisa também quais são os tópicos que você já estudou. Porque se você que já está estudando, às vezes você vai olhar assim, direito administrativo. Direito administrativo tem, sei lá, 10 tópicos, mas 5 eu estudei. Então dá um ok aqui do lado que você já estudou, para você saber o que você tem que estudar. Combinado? Porque a gente vai ter uma ordem de prioridade aqui. Prioridade número 1 que você coloca no teu planejamento. Opa, deixa eu voltar aqui para a planilha. Vamos voltar aqui para a parte de plano de estudo. Você vai começar com as matérias que você já estudou. Então, vamos utilizar como exemplo um estudante que já estudou língua portuguesa e ele já estudou direito constitucional. Digamos que essas são as duas matérias, né? Você estudou essas duas. Então, primeiro você vai começar com língua portuguesa. Língua portuguesa, para você que já estudou, e você vai colocar aqui língua portuguesa para estudar todos os dias, 1 horinha todo dia. Essa é a melhor estratégia para você ficar fera e arrebentar em português. Lembrando, isso aqui é uma estratégia para quem já está estudando, beleza? Já está estudando. Então, já estou estudando língua portuguesa, 1 hora todos os dias, todo dia. E você vai deixar um dia na semana para estudar a língua portuguesa somente interpretação. Só interpretação. Foca na interpretação. Um dia da semana, pelo menos, foca em interpretação. E os outros dias, você deixa aí para estudar o restante. Porque interpretação, para você ficar bom, é você realmente treinar. Você resolver muitas questões, mas não pense que é só quantidade. É resolver a questão e aprender com a questão. É você olhar para a questão e falar assim, nossa, como que a banca César Gran Rio cobra uma questão de interpretação? Banca não repete questão, mas ela cobra coisas de formas parecidas. É isso que você precisa ficar atento. Lembre-se do nosso princípio. Qualidade é mais importante que quantidade. Então você vai seguir essa estrutura. Combinado? E aí depois você vai colocar a segunda matéria que você já estudou. Tirando o português, para todas as outras matérias que você já estudou, a priori, enquanto você não tiver fechado tudo, você vai deixar com 2 horas na semana. Então, digamos que você já fechou direito constitucional. Então, direito constitucional vai ficar aqui com 2 horinhas na semana. Pode ser 2 horas no mesmo dia ou 2 horas em dias separados. Eu vou colocar 2 horas aqui no mesmo dia, beleza? 2 horas na semana. Nessas 2 horas, o que você vai fazer? Revisar e fazer questões. Revisar e fazer questões. Dentro dessas 2 horas que você vai estudar aqui o direito constitucional, cada hora, você vai dedicar um tópico. Então, primeira horinha, vamos pegar aqui essa parte mais primeira aqui do artigo 5º. Então, vamos revisar e fazer questões. Revisar e fazer questões. 15 minutos de revisão, 45 minutos resolvendo questões. Resolvendo e corrigindo, tá? Resolver questões e corrigir. Então, resolve uma, corrige, pega o comentário, cria um caderno de erros aqui no canal.
eu tenho um vídeo te ensinando a fazer um caderno de erros, que é sensacional esse vídeo, para essa técnica, né, para você aplicar as matérias que você já estudou. Revisão e caderno, resolver questões e montar o teu caderno de erros. Essa estratégia é fundamental daqui até a prova. Se você já tiver estudado mais uma, Alessandro, já estudei direito administrativo. Então, direito administrativo, mesma coisa, 2 horinhas na semana, 1 hora para cada tópico, revisão e resolução de questões, porque os horários restantes são os horários para você encaixar as outras matérias que faltam. Beleza? Aí você vai encaixar, por exemplo, matemática. E aí, assim, faz o seguinte, nós temos tempo até a prova. Então, não vai me colocar como a maioria dos cursinhos ensina, e isso é muito errado fazer isso, tá? É muito, não vou dizer que é errado, né? Porque assim, não tem muito certo e errado, mas é efetividade mínima. Eu quero que você pense o seguinte, dentro dessas matérias, né, o que é importante aqui para você? A gente vai colocar, vamos colocar uma hierarquia aqui nas matérias. Português é a hierarquia número 1. Qual que é a segunda? É a segunda que tem o maior peso ali no critério de desempate, né? Que é realidade brasileira, critério número 2. Depois a gente vem para, vamos lembrar aqui, ó, língua portuguesa, realidade brasileira e matemática. Então essas 3 são prioridades para você. Então língua portuguesa 1, realidade brasileira 2 e matemática 3. Matemática tem uma outra questão muito importante para você, que é o seguinte, pessoal, prova da CES Gran Rio de matemática nível médio é difícil? Não é difícil, mas é trabalhosa. Então eu vou te dizer o seguinte, não ache que é muito tempo para você fazer a prova, porque resolver 15 questões de matemática leva muito tempo. Então você tem que estar fera em matemática. Estabelecida essa ordem, né, depois você vem aqui para direito constitucional e direito administrativo. Vou colocar direito constitucional para 4, porque a matéria é menor, você consegue fechar mais rápido. E direito administrativo, que é o maior. É muito conteúdo, é a maior matéria com menor custo-benefício para você. E eu até fiz uma divisão. Eu acho que eles vão dividir. Mas como direito administrativo, né, são 15 questões, direito administrativo vai ficar com uma questão a mais, porque tem mais conteúdo aqui para ser cobrado. Óbvio, na prova eles podem fazer 10 de administrativo e 5 de constitucional, ok? Mas fica tranquilo com relação a isso. Aqui não vai fazer muita diferença, é só definindo aqui a ordem para você. E a redação, claro, vai vir aqui como a nossa outra prioridade. Mas vamos lá, primeira coisa, a gente tem que pensar na prova objetiva, porque você tem que ter a sua redação corrigida. Esse é o primeiro ponto. Primeiro objetivo meu na prova, ter a redação corrigida. Ótimo. Depois, pontuar bem na redação para conseguir melhorar a minha classificação. Então vamos lá. Vamos aqui para a nossa regra. Então você entendeu, vou fazer uma revisão aqui para quem já estudou. Primeira coisa, você começa encaixando no teu planejamento as matérias que você já estudou. Tira português, 1 hora todo dia. Todas as demais que você já fechou, 2 horinhas ali, que pode ser no mesmo dia ou na semana. Número 3 aqui a gente vai entrar com matemática, mas só fechando a revisão aqui de quem já estudou, é isso. Então vamos fazer uma revisão aqui da estratégia para você que já estudou, ok? Algumas matérias. Português, 1 hora todo dia, não importa se você já estudou essa matéria e tá fera, eu quero que você coloque 1 hora todo dia e um dia só para interpretação de texto. Todas as demais que você já estudou assim, fechou 100%, 2 horas na semana. E as demais, você vai fechar uma por uma nessa ordem que eu vou te passar. Então, se eu já fechei aqui essas matérias e eu tenho horas na semana, todo o restante da semana você encaixa a realidade brasileira para fechar logo. O conteúdo não é grande, Então 40 horas, às vezes ali com 3, 4 semanas você já consegue fechar. Segue a estratégia que vai dar certo. Vamos lá. Então você vai fechar uma por uma das que faltam, beleza? Então, e seguindo essa ordem. Prioridade número 2, realidade brasileira. Prioridade número 3, matemática. E por último, os direitos. Combinado? Fechado isso, agora vamos para a estratégia para quem está começando do zero. É possível? É. Para quem está começando do zero, a gente vai começar colocando português. 2 horas todo dia. Todo dia você vai estudar 2 horinhas de português. Tá? Essa é a regrinha. Todo dia. Ok? Claro, a não ser o dia que você não tenha essa carga horária, mas a regra é essa, vai começar isso aqui, lembre-se, vai se adaptando à realidade da sua carga horária de estudo. Não precisa ser seguida, pode ser 1 hora, né? Se você tem 1 hora de dia ou outra hora à noite, faz isso. Mas 2 horas de português todo dia é a matéria mais importante, eu quero que você fique fera em português. Como você está estudando a matéria pela primeira vez, você vai seguir o conteúdo do curso que você contratou, então aqui você não vai separar, sabe, 1 hora somente para interpretação de texto, não precisa. Segue o curso, vai seguindo a ordem. Mas uma sugestão que eu sempre te dou é,
que é um erro que os cursos cometem, muitas vezes o professor coloca a língua portuguesa, na matéria de língua portuguesa, interpretação de texto como o primeiro tópico. Não faça isso. Estude toda a parte de gramática e deixe o tópico de interpretação de texto por último. Dica sensacional para você. Vamos lá. Feito isso, o que você vai fazer? Português é a prioridade número 1. Você vai encaixar no teu segundo tempo aqui, realidade brasileira. Então você vai colocar RB. Seria RB todo dia. Aí, quantas horas? Depende da carga horária que você tem, ok? Então, português é prioridade, 2 horas todo dia, e tudo que sobrar agora vai para realidade brasileira. Você vai fechar a realidade brasileira o mais rápido possível. Pessoal, essas matérias, quanto mais rápido você fecha uma matéria, mais rápido você vai começar a revisar a matéria e resolver mais questões. Então, por isso que é importante você fechar a matéria, mais horas na semana com a matéria, ok? Nada dessa estratégia, sabe? Uma matéria todo dia, 1 hora cada matéria. Não faça isso. Essa estratégia não funciona. Tá? Eu tô te passando aqui o que eu já utilizei para passar em 11 concursos públicos, o que já aprovou centenas de estudantes. Eu quero que você seja o próximo. Feito isso, o que você vai fazer? Professor, fechei português. Então, português, você vai seguir aquela estratégia que eu já tinha comentado antes, para quem já estudou, que é deixar 1 hora todo dia e depois um dia só para resolver questões de interpretação de texto. Realidade brasileira vai deixar 2 horas na semana, e aí todo o horário restante vai para a matéria número 3, que é matemática. Então você vai dar o gás em matemática. Fechou matemática? 2 horas na semana para matemática. E vai fechar a próxima. Qual que é a próxima depois de matemática? Direito constitucional. Então todo o horário restante para fechar direito constitucional. Beleza? Fechou direito constitucional? 2 horinhas na semana. Mesma coisa. E aí parte para a próxima. Direito administrativo. Combinado? Então essa é a estratégia para você. Agora, trabalhamos a estratégia para quem já está estudando e já fechou algumas matérias. Lembrando o seguinte, para você que está estudando e já fechou algumas matérias, lembrar que você tem uma matéria que está na metade, prioriza ela. Lembre-se, tudo que você vai colocar aqui são as matérias que você, 2 horinhas, é só que você fechou 100%. Professor, tem um aqui que eu só fechei metade. Então, naquele horário de matérias, né, que você não fechou, é o que você vai dar prioridade para fechar ela agora, beleza? Vamos lá. Então, dito isso, agora entra a estratégia para você estudar a redação. O que você vai fazer? Essa estratégia você vai seguir, tá, pelos próximos 2 meses. A gente tem 4 meses até a prova. Nos próximos 2 meses, você vai seguir essa estratégia sem colocar redação. Deu 2 meses, não importa a quantidade de matérias que você já fechou. Você vai deixar um dia para ficar colocando redação. Deixa 2 horinhas na semana. 2 horinhas na semana tá bom. Dá tempo de você fechar o curso. Os cursos de redação, cara, vai ter no máximo umas 10 horas de teoria ali para você entender como funciona a redação. Primeiro você precisa fazer o curso e depois praticar. Então você vai deixar 2 horas na semana para primeiro fazer o curso e depois que você terminar o curso, você vai manter essas 2 horas na semana até a data da prova para você continuar treinando redação. É corrigir, é fazer a redação e corrigir, fazer a redação e corrigir. Uma das formas de aprender redação, né, depois da teoria, é praticando, e você precisa praticar, inclusive, treinar escrever, né, que é uma coisa que a gente faz muito pouco hoje em dia. Professor, fechei todas as matérias, como é que vai ficar? Eu não te falei que eu ia te passar a estratégia completa? Então, vamos lá. Isso você só encontra nesse canal, então vamos lá, deixa o teu like, isso aqui é muito importante, tá? Tô te entregando a estratégia completa, a única coisa que eu tô te pedindo é deixar o teu like. Então vamos lá. Fechou isso. Você vai deixar a língua portuguesa sempre, até o dia da prova, língua portuguesa vai ficar assim. Todo dia, 1 horinha e um dia só para interpretação. Redação, você vai deixar ali com as 2 horinhas, ok? E aí você tem uma quantidade de horas X que sobrou. Se você tem 30 horas, vai sobrar algumas. Se você tem 40 horas, sobra outra. A priori, você sempre vai pensar, cada uma dessas matérias aqui, tirando o português, elas vão ter 2 horas. Só que é óbvio que você vai ter mais tempo do que para deixar 2 horas. Então, o que você vai fazer? Nossa, avaliar a matéria que você precisa mais. Nossa, direito administrativo tem muito conteúdo. Eu nunca estudei isso na vida. É a matéria que eu tô com mais dificuldade. Então, 4 horinhas na semana. 4 horinhas na semana. Não, direito constitucional tá tranquilo, 2 horas na semana. Tá? Você sempre começa com 2 horas. E aí depois você pensa, essa matéria eu tô precisando mais? Mais horas. Aí você vai balanceando. Não existe uma regra aqui, pessoal.
O estudo tem que ser personalizado às suas necessidades. Nossa, a realidade brasileira é uma matéria muito importante. É muita coisa para poder estudar. Posso deixar 1 hora todo dia? Pode, claro. Se você tiver tempo para fazer isso, pode. Ok? Mas pensa o seguinte, matérias que você precisa muito, que você tem muita dificuldade, às vezes é importante você deixar uma quantidade maior. Agora, uma matéria que eu acharia muito importante, depois que você fechar, você também deixar 1 hora por dia, pelo menos, é matemática. Deixa 1 hora por dia a priori. Depois, o que você vai fazer? Alessandro, eu não tenho esse tempo, meu tempo está muito restrito, eu tenho 20 horas para estudar, não dá para eu encaixar isso aqui. Deixa matemática pelo menos umas 4 horas a semana, porque você tem que continuar agora treinando. Você tem que treinar aqui não só aprender o conteúdo, mas você precisa aprender o conteúdo e ganhar velocidade. Porque se você gastar 10 minutos para resolver uma questão de matemática, não vai dar tempo de você terminar a prova. E eu não quero que isso aconteça com você. Professor, como é que eu consigo isso? Treinando matemática. E aí eu vou indicar 2 vídeos para você assistir aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards na descrição também para facilitar a tua vida. O primeiro vídeo é a estratégia completa para você estudar português, né, que vai complementar o que eu já coloquei aqui, e o segundo vídeo é como gabaritar matemática. Tá? Lembrando que eu só ensino para vocês aqui o que eu já pratiquei, né? Então eu já fechei provas de português nos concursos que eu fiz, né, e passei, e também já fechei prova de matemática. Vou te ensinar a fazer isso. Assista esses 2 vídeos para você ficar fera nessas matérias. Prontinho, agora você que já está estudando, você tem uma estratégia, você que está começando agora, você tem uma estratégia, e você que está começando agora, lembre-se que esse aspecto mental é muito importante para você. Esquece se vai dar tempo ou não. Muita gente me pergunta, professor, dá tempo de passar no concurso ou não? Não importa, não interessa. A pergunta que eu tenho a te fazer, você que está começando agora, é você está disposto a dar o seu melhor para esse concurso? Se você vai ser aprovado ou não, a gente não sabe. Eu quero que você siga essa estratégia. Se você seguir essa estratégia que eu te passei, você vai aumentar muito a probabilidade de você conseguir a aprovação, as chances de você conseguir a aprovação nesse concurso. Então agora, ó, hashtag segue o método. Hashtag segue o método. Até coloca aqui nos comentários, hashtag segue o método, para você seguir toda essa estratégia e depois dessa prova, você vai voltar aqui e vai me agradecer, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer com você. Que é o que acontece com todo mundo que segue o que eu passo aqui. Então, segue o método que dá certo. E agora, deixa aqui nos comentários também as dúvidas que você tem. Deixa nos comentários também o que esse vídeo contribuiu com você. Ter esse retorno de vocês é muito importante. E é claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever nesse canal, porque a missão desse canal é levar você até a aprovação. Vamos juntos e até o próximo.